Então, boa tarde novamente a todos que estão conosco, principalmente ao Bruno, nosso acadêmico do curso de Pedagogia, que está apresentando agora, inicia a apresentação dele então agora, do seu trabalho de conclusão de curso. Também quero agradecer em especial a banca, que topou, né, a leitura do trabalho e com certeza ambos trarão contribuições importantes para a qualidade do texto, tanto a professora Mariusa, muito obrigada, e professor Maurício. Aos dois convidados da nossa banca, eu quero salientar que vocês foram escolhidos pelo Bruno. Eu tenho esta forma, né, de trabalhar com os meus orientandos, de deixá-los à vontade para escolher quem eles gostariam de estar na banca, por entender exatamente o que o Bruno falou ali no comecinho, antes da gravação, que este é um momento em que o aluno quer estar com quem ele admira, com quem ele gosta, com quem ele acha que vai dialogar bem com ele. Então, eu sempre deixo eles muito à vontade para as escolhas, e acho que a Mariusa, pela área da educação especial, e também já participou de várias bancas aí, né, na área da educação de surdos, e o Maurício, professor de Libras e pesquisador na área de educação de surdos, acho que temos um time aí bastante qualificado para dialogar o trabalho do Bruno. Também quero dar as boas-vindas, né, a todas e todos os alunos que estão conosco do curso, participando, prestigiando o Bruno. É um momento muito especial para ele e com certeza é muito bom ver os nomes, né? A gente está vendo os nomes de vocês, dando essa força, esse apoio aí nesse momento do término do processo de formação, né? Inicial, porque a nossa formação como docente não termina, né? Estamos sempre continuamente aprendendo, e os momentos das defesas de TCC é muito rico nesse sentido, né, da aprendizagem, das trocas, as bancas que a gente participa, que a gente orienta, ouvir os colegas, então acho que é muito enriquecedor, e eu gostaria, Bruno, que você tivesse com esse espírito, né, de que temos sim um trabalho a apresentar, um trabalho que você realizou com muita seriedade, um trabalho muito bem feito, mas vamos usar este tempo, né, para aprender mais, conversar, dialogar e receber as sugestões ou colocações aí da banca como críticas construtivas, né, para a melhoria do nosso trabalho. Então, nós vamos proceder da seguinte forma, né, só para quem não participou ainda de nenhuma banca compreender, o Bruno vai fazer a apresentação do artigo, e de 15 a 20 minutos, e após a fala do Bruno, então, nós vamos passar para a fala dos professores, Mariusa e Maurício, e então fazemos um debate, um diálogo ao final, terminando com uma avaliação que a banca faz e retornando com o resultado, tá bom? Então, esses são os nossos trabalhos agora à tarde. O Bruno, antes de passar a palavra para ele, foi um presente para mim, aquele aluno que você de vez em quando recebe para orientar e se alegra muito, não só pelo perfil acadêmico dele, porque eu fui professora dele no curso e ele sempre foi muito dedicado, né? E ele manteve essa dedicação, esse compromisso com o artigo que ele escreveu, mas não só por isso, mas pela paixão dele pelo tema. Eu acho muito legal quando a gente está com um orientando que está encantado, que quer pesquisar muito aquilo. E no caso do Bruno ainda, a escolha de um tema que ele não tem nenhuma neutralidade, pesquisa neutra que não existe, porque, de fato, ele está imerso nessa discussão por ser um intérprete, né, educacional, por ser fluente em Libras, por entender a realidade do aluno surdo, e eu acho isso muito rico, né? Cada vez mais eu tenho tido a convicção de que a gente
tem, é óbvio, que um rigor científico para olhar os dados, para escrever, mas não uma neutralidade no sentido de não estarmos envolvidos, né, com as nossas pesquisas. E isso é muito marcante no trabalho do Bruno, que na minha avaliação é uma qualidade, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai fazer a sua apresentação. O artigo dele está intitulado Educação de Surdos e os Impactos da Pandemia, Covid-19, na atuação dos intérpretes educacionais. Então, Bruno, boa apresentação e se passar o tempo eu te aviso, tá bom? Um abraço. Tudo bem. Obrigado. Então, boa tarde novamente a todos que me assistem nesse momento. É com muito prazer que eu apresento o meu trabalho, como foi dito, intitulado A Educação de Surdos e os Impactos da Pandemia Covid-19 na Atuação dos Intérpretes Educacionais, orientado pela professora Raquel. Essa pesquisa ela é qualitativa no campo da educação de surdos, focada na atuação dos intérpretes educacionais. Então, justificando essa nomenclatura, entende-se por intérprete educacional ou intérprete de Libras que atua na área da educação. Essa é uma pesquisa bibliográfica e de campo, e considerando o momento histórico enfrentado no país, não só no país, no mundo todo, né, que foi a pandemia, essa pesquisa direciona-se para as reflexões da atuação do intérprete educacional na perspectiva do ensino remoto, que foi proposto para a educação, considerando a necessidade do isolamento social. Tem como objetivo geral analisar como se desenvolveu o trabalho dos intérpretes educacionais no contexto das aulas remotas, em específico, quais as estratégias metodológicas utilizadas para garantir uma boa interpretação que chegasse ao nível linguístico desse aluno, e ainda busca-se compreender quais as dificuldades e quais efeitos surgiram no trabalho educacional na perspectiva do ensino remoto. Esses são meus referenciais teóricos. Aqui nós temos algumas produções antigas e produções recentes também, justamente porque são produções que vão tratar da educação de surdos e do intérprete educacional nessa perspectiva da pandemia, do contexto da pandemia, e também temos alguns documentos oficiais que tratam da educação de surdos, que é o Decreto 5626, de dezembro de 2005, ele regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Essa lei ela dispõe sobre a língua brasileira de sinais, reconhecendo como língua e o meio legal de comunicação e expressão do sujeito surdo. E também temos a Lei número 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Então, é com esse referencial teórico que a gente consegue falar um pouco sobre a educação num contexto geral da pandemia, né? Desde o ano passado, muitas mudanças aconteceram na sociedade por conta da pandemia do Covid-19, e uma das áreas afetadas pela pandemia foi a educação, né? Então, nesse momento de pandemia, as instituições de educação, em específico as escolas, se viram numa situação onde tiveram que fechar os portões, né? A equipe toda despreparada, porque não sabia como que ia lidar com essa situação, e como a escola ia se organizar para atender milhares de alunos, né? Alguns autores trazem que uma das aliadas da nova proposição do ensino foi a tecnologia. Apesar que muitos professores e até mesmo alunos não terem uma formação, um domínio para lidar com as tecnologias, ela se torna essencial nesse momento de pandemia, e até hoje, né? Tanto é que olha a maneira que estamos apresentando esse trabalho. E referente a ela, alguns teóricos chegam até pontuar uma desigualdade social, porque não eram todos que conseguiam custear essa tecnologia, né, no sentido de internet, uma boa internet, né, computadores,
acesso às plataformas e tudo mais. Outro impacto também foi a falta de hábito por parte dos alunos em estudar em casa, né? Visto que, na maioria das vezes, o aluno entendia que ficar em casa é o momento de descanso, o momento de lazer, e esse hábito, essa rotina de estudar em casa, ela fica mais difícil ainda quando não tem o apoio ou a participação da família, né? Sendo ela, nesse momento de pandemia, mais próxima da criança, mais próxima do aluno. A gente entende também o lado da família, o desgaste que a família teve de somar, além das demandas dos afazeres de casa, do trabalho que também precisou se configurar de uma outra maneira, mais a educação dos filhos. Então, nessa perspectiva de incluir todos os alunos, nós temos os alunos público-alvo da educação especial, dentro dele, o sujeito surdo. Lembrando que a educação de surdos, em outros momentos, não era vista na perspectiva da inclusão escolar, e depois de muitas lutas e conquistas, encontramos os alunos surdos em escolas comuns. Então, considerando esses aspectos, é importante a gente refletir sobre os caminhos percorridos pela escola para assistir o aluno surdo no momento do ensino remoto, né? Algumas preocupações expostas por alguns autores são bem significativas nesse sentido, referente ao desenvolvimento linguístico desse aluno, né, visto que muitos deles, a maioria, vão fazer aquisição da língua de sinais na escola, né, o atendimento do aluno, a interação social com outros surdos da escola, com profissionais da escola, com os colegas, amigos, ouvintes, as adaptações das atividades e os estímulos para realizar essas atividades. Então, portanto, todo esse trabalho em prol da educação dos surdos, no atual momento, não foi feito de maneira isolada ou individual, mas em conjunto, envolvendo familiares, gestão escolar, os docentes e, fundamentalmente, o intérprete educacional. Como eu disse, o intérprete educacional é um profissional, intérprete da língua brasileira de sinais, que, quando atuando na educação, atribui uma função diferenciada, né, porque se requer conhecimentos didáticos e pedagógicos, fazendo dele um educador. Então, ele não vai atuar de uma maneira neutra, né? O locutor fala, ele interpreta, sem nenhuma mediação. Aqui, não. Ele vai mediar os processos de aprendizagem desse educando surdo, né? Lembrando que ele não assume o papel do professor regente. Quem ainda tem a responsabilidade de ensinar, quem tem a autoridade sobre o aluno, é o professor regente. Mas ele é um profissional que vai caminhar junto com esse professor. Sempre que necessário, ele vai mediar relações entre os professores e o aluno, entre o aluno surdo e os alunos ouvintes, os demais funcionários da escola, facilitando o acesso das informações e de tudo o que acontece e é falado dentro da escola. Então, em síntese, percebemos quão fundamental é esse profissional para a educação de surdos. Todas essas atribuições foram impactadas com a pandemia e as aulas remotas. Novas adequações tomaram proporções na atuação dos intérpretes educacionais que estavam atuando em sala de aula no momento em que a pandemia começou. Por ser um profissional indispensável para o aluno surdo, algumas estratégias metodológicas, por certo, bastante desafiadoras, tiveram que ser pensadas para continuar o ano letivo. A seguir, apresentaremos um levantamento de dados feito com profissionais que trabalharam como intérprete educacional no período das aulas remotas e algumas reflexões a respeito de suas atuações. Então, a partir disso, que nós construímos a nossa metodologia. Então, a metodologia desse trabalho foi coletar dados por meio de um questionário online, que foi feito via Google Forms, né, onde tivemos a participação voluntária de 4 profissionais que se denominam intérpretes educacionais, todos atuando nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, em escolas municipais daqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E para manter um caráter ético da pesquisa, preservando as identidades desses participantes, vamos chamá-los de IE1, IE2, IE3 e IE4. As perguntas elas já foram direcionadas
para a organização das respostas no que a gente chama de eixos temáticos. Esses eixos são a interação do profissional, do intérprete educacional com a equipe escolar, a sua atuação no momento das aulas remotas, a interação do profissional com o aluno surdo e o contato com a família, e os desafios que consideram como positivos ou negativos. Algumas informações sobre esses intérpretes, aqui sobre o nível de formação, todos pós-graduados, o curso de formação inicial, todos são licenciatura, e isso é muito bom, justamente por causa daquilo que eu falei sobre os conhecimentos didáticos, metodológicos, pedagógicos, o tempo de atuação, percebemos aqui que já estão há um bom tempo atuando, e o ano escolar que eles atuaram. Então, nosso primeiro eixo temático, a interação com a equipe escolar. Lembrando que aqui a gente vai trazer os principais pontos das respostas desses intérpretes, daquilo que foi perguntado, e os principais pontos de outros assuntos que os intérpretes tocaram. Então, sobre a interação com a equipe escolar, os 4 participantes afirmaram que possuem uma boa relação, se sentem acolhidos e partícipes do coletivo escolar. Aí nós perguntamos assim, se havia alguma resistência no sentido de colaboração por parte da equipe escolar que influenciou diretamente a sua atuação pedagógica. Os IES 1 e 3 responderam que não tiveram essa resistência, principalmente em relação ao recebimento dos planejamentos dos professores com antecedência para melhor adaptá-los. Já o intérprete 4, ele diz que ele sentiu dificuldade justamente em receber o planejamento das atividades. Ora, então aqui a gente já pode pensar, como esse participante se sentiu acolhido pela escola, sendo que no momento em que ele mais precisava da escola, dos professores, encontrava resistência para realizar o seu trabalho? Alguns autores colocam que é importante o intérprete receber o planejamento com antecedência, né? Porque ali ele vai se preparar para a aula, ele vai conhecer o conteúdo que vai ser passado e vai ver qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia metodológica de passar esse conteúdo. Sendo que, na verdade, o ideal seria a construção desse planejamento em conjunto, né? O professor e o intérprete. Um ponto que chamou a nossa atenção foi a resposta do intérprete 2, quando ele diz assim, a falta de credibilidade. Percebo que, por não compreender a importância do trabalho do intérprete escolar, atrapalha na sua autonomia e tomada de decisões quanto ao aluno e o seu trabalho. Então, acontece da escola não aceitar esse profissional, não ver a participação dele na equipe escolar como algo ou alguém que vai colaborar, que vai contribuir para a educação do surdo. Ou se acontece de aceitar, seja para cumprir a lei, claro, não são todas. Talvez essa falta de entendimento da função do intérprete educacional pode ter justificado a resistência que o intérprete 4 encontrou. Nosso próximo eixo temático diz respeito à atuação no período de pandemia. Então, a gente perguntou como ocorreu a atuação como intérprete educacional no contexto do ensino remoto. Então, a maioria coloca que buscaram novas metodologias de ensino, né, fazendo adaptações de apostilas, usando recursos midiáticos, como aulas acessíveis em Libras na TV, aulas gravadas em Libras e postadas na plataforma Google Classroom. Intérprete 1 e 2, eles ressaltam algo bem interessante, dizendo assim, a aluna a qual estou atendendo está no processo inicial de aprendizagem da Libras. O outro, na rede municipal de ensino, ainda há muitos alunos que estão aprendendo a língua de sinais. Então, aqui os dois trazem algo importante, que é a aquisição da Libras pelos alunos, né, da língua. Então, sobre isso, a Lacerda vai dizer que, nessas etapas, as crianças envolvidas são pequenas, com domínio precário da língua de sinais, enfrentando processos complexos de aprendizagem mediados por intérprete. Lembra que eu falei que talvez o primeiro contato que a criança vai ter com a língua de sinais é dentro da escola. E
Como manter esse contato sem atender diretamente a criança, né? Acredito que são essas as angústias que os intérpretes tiveram nesse momento. Então, parece que algumas estratégias utilizadas pelos participantes deste estudo não foram tão eficazes, né? Por causa desse processo de aquisição da língua, né? Como a criança ia assistir um vídeo todo sinalizado em Libras na TV, sendo que ainda está nesse processo de aquisição da língua de sinais. Depois nós perguntamos quais estratégias metodológicas foram utilizadas e ressaltamos que, nesse momento que isso configurou a educação, as estratégias metodológicas só poderiam ter algum efeito satisfatório mediante algum contato com o aluno surdo, né? Então, eles pontuam que as adaptações foram mais voltadas para jogos educativos, adaptados em Libras, algumas confecções de outros materiais também, que eram mandados para a aluna, com as orientações de como usar. Sempre que ia gravar, usava muita imagem, fazendo a contextualização com conteúdo e até chamada de vídeo. Agora, vejamos as respostas dos intérpretes 2 e 4. Diz assim, ó, como eu não tinha autorização para ter contato com a família, eu apostava em recursos lúdicos. Somente caderno adaptado em Libras. Então, parece que esses profissionais não tinham contato com o próprio aluno que eles atendiam, né? Ora, então a gente volta novamente à primeira pergunta. Se o intérprete estava incluso na escola, se sentia participante dessa equipe escolar, por que ele foi negado ter acesso à família? Por que ele não pôde ter contato direto com o aluno surdo, sendo que a presença dele na escola só acontece se tiver a presença do aluno surdo, né? Por que ele ficou limitado apenas em fazer adaptação de cadernos, apostilas em Libras? Então, que em nenhum momento os participantes relataram que as estratégias foram pensadas justamente com os professores regentes ou com a coordenação pedagógica, que é uma realidade que não deveria acontecer. A ideia seria que ambos os profissionais caminhassem juntos para melhor atender o aluno. Eu vou correr. Nosso terceiro eixo temático diz respeito à interação com o aluno surdo e a família. Então, nós perguntamos se conseguiam manter contato com o aluno que atendiam e de que forma era feito esse contato, né? O IE1 conta que foi feito via WhatsApp, que foi um recurso disponibilizado pela própria coordenação da escola. O intérprete diz 2 e 4 respondem que só tinha contato com a família. O participante 3 diz que era via coordenação, mas não deu detalhes desse contato através da coordenação. Então, aqui nós colocamos que a família, sim, é um fator essencial quanto à colaboração no processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo. Porém, primordial é o contato do intérprete com o aluno. Porquanto, em determinadas situações em que o intérprete está atuando diretamente com o surdo, ele percebendo alguma dificuldade desse aluno, ele consegue mudar a estratégia, ele consegue mudar a metodologia, ele consegue trazer novos recursos, ele consegue mudar a explicação, tudo isso visando sanar todas as dúvidas desse aluno. E diretamente sobre o contato com a família, os participantes 3 e 4 disseram ter uma boa relação, mas também eles não deram detalhes, não explicaram o que era essa boa relação. Então, aqui vai chamar a atenção para a resposta dos participantes 1 e 2. Eles diziam assim, ó, o intérprete 1. Realizada por WhatsApp e, quando necessário, presencial, marcada pela equipe escolar, na própria unidade de ensino. O intérprete diz, a mãe, que era responsável pela aluna, não me dava devolutivas, era muito evasiva. Então, em vista disso, nós podemos refletir que a forma que a escola se organizou no momento das aulas remotas foi fundamental para manter a proximidade com as famílias, pressupondo também a proximidade com os alunos surdos, né? Isso nos leva a pensar que quem seria mais prejudicado com essa relação ou com a falta dela seria o aluno surdo, sem dúvidas. Em relação às devolutivas dos alunos, os intérpretes 1 e 3 relataram que houve participação total dos alunos que atendiam em todas as aulas e atividades. E intérprete 2 e 4 responderam que não tinham retorno por parte dos alunos. Era de se esperar. Não estavam inclusos. Tinham dificuldades, resistência da escola.
dos professores, no caso, né? Não poderia ter contato com a família, consequentemente, não poderia ter contato com o aluno surdo. Eram limitados nas estratégias metodológicas. Como que esse aluno ia devolver alguma coisa? Para finalizar, as possibilidades, desafios, quais as principais dificuldades para realizar o seu trabalho no ensino remoto. Então, os intérpretes 1 e 3, eles trouxeram as dificuldades para ele, né, ressaltando o ensino da Libras da maneira remota para os alunos que ainda estão no processo de aquisição da língua e as demandas tecnológicas. E os intérpretes 2 e 4, eles reportam as dificuldades às famílias, né, quando eles relatam sobre a colaboração da família, ou a falta dela, a falta de devolutivas e a evasão. Então, por último, perguntamos o que a experiência de se reinventar no ensino remoto proporcionou de bom, porque alguma coisa deve ter proporcionado, nem que seja dar valor a algo, mas proporcionou. Então, os participantes 2, 3 e 4, eles falam sobre mais ideias. Enquanto retornar presencial, seria interessante fazer o compartilhamento, né, com os colegas, vontade de aprender a lidar com a tecnologia e conhecer novos aplicativos de ensino. E o intérprete 1, ele traz assim, essa nova modalidade de ensino remoto me levou a alguns questionamentos. Como podemos melhorar o ensino da Libras por meio do uso da tecnologia, WhatsApp, Meet, Zoom? O que e como podemos motivar as famílias a explorar mais essas ferramentas para o ensino e aprendizado da Libras com seus filhos? Então, colocou o aluno surdo na centralidade do trabalho. Nossas considerações finais, não tão finais assim, né? Porque ao longo do trabalho, quanto mais a gente tentava responder perguntas, mais questionamentos apareciam, né? Eu acho que, assim, quem é das ciências humanas, 3 coisas que gostam de fazer. É falar muito, tanto é que eu acho que eu já estourei meu tempo, mas eu já estou finalizando. Fazer pergunta e fazer uma crítica. Construtiva, né? Mas faz a crítica. Então, considerando as informações apresentadas na sessão anterior, percebemos que o trabalho com os alunos surdos não dependeu apenas do intérprete educacional, mas de toda uma organização que envolveu a equipe escolar, a direção, a coordenação, os professores, a família e o próprio aluno surdo, uma vez que o trabalho do intérprete só acontece se existe a presença do sujeito surdo. E referente a isso, as análises deixam claro que quando houve organização para incluir o intérprete, o aluno também foi incluído, pois ele devolvia as devidas respostas esperadas pela equipe pedagógica. E, contrapondo a isso, os profissionais que não foram incluídos não conseguiam realizar o seu trabalho de uma maneira satisfatória, resultou aí a falta de devolutivas por parte do aluno e até a evasão. Então, a gente entende que, nesse momento, o caminho da educação de surdos, da educação no geral, né, não foi fácil. Isso não cabe a nós julgar as escolas, porque no momento que a pandemia começou, ainda estavam tentando entender os percalços que a educação estava trilhando, né? Também a gente compreende que não é culpa dos intérpretes de não conseguirem realizar o seu trabalho de uma maneira satisfatória, e aqui também não nos cabe julgar as famílias que evadem, porque a gente não sabe das condições dessa família, a gente não conhece quem é essa família, a gente não sabe o que aconteceu nessa família ou com esse aluno surdo, né? E justamente por não saber o que se passava na casa desse aluno, que a pesquisa ela suscita a necessidade de continuidade dos estudos, agora com os alunos surdos, para verificar o impacto da pandemia e seus processos de aprendizagem. Essas foram minhas referências. E aqui eu quero agradecer a todos que estão me assistindo, não vou dizer em especial, porque todos aqui são especiais para mim, mas obrigado aos professores da banca por aceitarem colaborar com a qualidade do meu trabalho. Obrigado, professora Raquel, por aceitar orientar esse trabalho, fez isso com muita excelência. E obrigado a todos que me assistem. Eu devolvo a palavra para a professora Raquel. Mas fala bem, né? Parabéns, Bruno. É um trabalho muito relevante, né?
por se propor a discutir uma temática que ainda estamos vivendo, muito atual, e eu achei muito bacana, né, assim como muitos aqui não leram o texto, como que as respostas acabavam casando, assim, as análises nem foram tão difíceis, né, Bruno? Porque a gente foi vendo um caminho, né, que 2 intérpretes foram tivemos ali a inclusão deles, né, no processo organizado pela escola, isso foi gerou uma aproximação da família, do aluno, o aluno devolvia as atividades. E os outros 2 que não foram incluídos no contato direto com a família, por consequência, com o próprio aluno, não conseguia desenvolver bem o trabalho. Por isso que a gente teve um cuidado de não culpabilizar ninguém, porque, na verdade, a gente sabe que é uma situação muito complexa para todo mundo, né? Mas, de fato, a forma de organização das escolas foi primordial para o bom ou não trabalho que chegasse ao aluno surdo, né? Então,